Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Arena Alterosa nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, dia de jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil. No Rio de Janeiro tem Flamengo e Atlético Mineiro, no Maracanã, Cruzeiro e Santos. Esses são alguns dos assuntos para os comentaristas de hoje, o Pablo Silva e o José Aladir Soares. Bom dia, Aladir, tudo bem? Jogos importantíssimos, hein? Bom dia, Lenilson. Bom dia, Pablo. Bom dia para você que está nos dando a honra da sua audiência aqui na Arena Alterosa. Jogos importantíssimos. Cruzeiro e Santos, Atlético e Flamengo. São jogos decisivos da Copa do Brasil. Eu acredito que quem sair na frente hoje tem condições de levar a Copa do Brasil, Lenilson. Tá certo. Bom dia, Pablo. Bom dia, Lenilson. Bom dia, José Aladir. Bom dia a você que acompanha o Arena Alterosa. Realmente, José Aladir, hoje quem sair na frente vai criar uma grande vantagem. Vão ser dois jogos dificílimos, tanto do Atlético lá no Rio de Janeiro, quanto o Santos aqui no Mineirão, no Gigante da Pampulha. Acredito aí que o Cruzeiro leva aí uma leve superioridade pelo retrospecto, pelo que o time vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Ele está vivendo um melhor momento a nível nacional. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai falar da Copa do Brasil e o Arena quer saber a sua opinião. Você que é torcedor do Atlético, do Flamengo, Santos, Cruzeiro, o que você acha que vai passar para a final? Quais serão os finalistas da Copa do Brasil 2014? Participe do nosso programa pelo WhatsApp 9802-3835. Daqui a pouco nós vamos ler algumas mensagens aí. Mas vamos começar o programa desta quarta-feira falando aí do Campeonato Brasileiro. O último jogo da rodada aconteceu na segunda-feira. Estão vendo as imagens aí, ó? São Paulo 3, Goiás 0. Primeiro gol de São Paulo aí, ó. Edson Silva aos 3 minutos de jogo. Quem vai ampliar é o Luiz Fabiano. Aos 6 minutos, jogada que começou para a esquerda, Luiz Fabiano faz 2-0 São Paulo. E para encerrar a goleada aí, cobrança de escanteio, quem sobe de cabeça é o Allan Kardec. São Paulo 3, Goiás 0. Com esse resultado aí, o São Paulo chega a 56 pontos e assume aí a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, Zé Aladir, ainda está na briga pelo título ou tá muito difícil? Está na briga pelo título, sim. Tanto São Paulo quanto Atlético Mineiro, até o próprio Internacional está na briga para pegar o Cruzeiro. Todos querem ganhar do Cruzeiro, todos querem chegar junto para tirar essa vantagem do Cruzeiro. Você vê que a gordura está acabando o Cruzeiro. Agora já caiu para 5 pontos, são 2 partidas, uma vitória e um empate já chega junto com o Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro precisa melhorar a sua performance contra times aí pequenos, contra time que está na zona de na parte de baixo da tabela. Está perdendo jogos importantes, precisa melhorar essa performance dele para poder garantir essa posição, garantir essa vantagem de 5, 6, até 7 pontos, como estava antes. Mas ainda não está definido se o Cruzeiro será o campeão do Campeonato Brasileiro. Tá certo. Agora, já que nós estamos falando do São Paulo, nós vimos os gols aí 3-0 diante do Goiás, neste jogo aí, o grande goleiro do São Paulo, Rogério Ceni, completou 590 jogos defendendo o tricolor do Morumbi. Ele bateu aí todos os recordes e foi notícia na imprensa do mundo inteiro. Ceni chegou a 590 vitórias com a camisa do São Paulo, ultrapassando Ryan Giggs, ídolo do Manchester United. A revista L'Équipe da França destacou as várias conquistas e chamou o jogador de o homem de todos os recordes. A publicação comparou os números de Rogério Ceni nesse campeonato brasileiro com os de vários jogadores de linha que atuam na Europa. O goleiro marcou 8 gols em 28 jogos. Fernando Torres, o atacante do Chelsea, por exemplo, marcou apenas 7 no mesmo número de jogos. Comparação interessante, hein, Pablo? E não tem o que falar, o Rogério Ceni é um baita de um goleiro, hein? A torcida São Paulina aí toda feliz com esse desempenho do Rogério Ceni, ele pessoalmente também com certeza está. E quem deve estar muito feliz também é o Michel, né, lá do Brazuca Society, que é fã incondicional do Rogério Ceni. Michel é torcedor do São Paulo, hein? Fanático, e realmente é o que mostrou ali. Os números do Rogério Ceni são incontestáveis, né? São números aí, hoje ele tem aí 120 e poucos gols na carreira, né? Tem alguns jogadores que jogam de centroavante, de atacante, de meio atacante, que não tem essa quantidade de gol na carreira e nem vai ter até o término da carreira. Até então, quem tinha se aproximado do Rogério Ceni é o goleiro Chilaver, né, do Paraguai, que chegou a marcar 60 e poucos gols, mas o Rogério Ceni superou o Chilaver muito. O Rogério Ceni, ele tem um gol na carreira até de bola rolando, né? Ele tem um gol de bola rolando, que chega a ser até incrível, né? O goleiro fazer um gol de bola rolando. Parabéns aí o Rogério Ceni,
por essa marca histórica e marca difícil de ser superada, né? E o que tá difícil também é o São Paulo achar um substituto para ele, né? São Paulo está procurando já um substituto, que no próximo ano talvez ele aposente, mas parece que ainda tem muita lenha para queimar ainda. A gente só tem que parabenizar um jogador assim, porque o Chilavert tentou chegar perto dele, não conseguiu, né, Nilson? Até criticou muito, falou que o Rogério Ceni não tinha nada, de repente o Rogério Ceni está aí, fazendo história no futebol brasileiro, e quem ganha é o torcedor de São Paulo, quem ganha é o torcedor brasileiro. Agora, tá difícil de achar um substituto para o Rogério Ceni. Bom, com esse resultado de segunda-feira, dessa goleada aí, nós falamos aqui, o São Paulo assumiu a segunda colocação com 56 pontos. Vamos dar uma olhadinha na tabela aí, ó. Cruzeiro 61, São Paulo 56, Atlético Mineiro, gostou do G4, hein? 54 e fechando o G4 o Internacional com 53. A quinta colocação tem encostadinho Corinthians com 53 pontos. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para a parte de baixo da tabela. Olha só, os 4 últimos, Botafogo 33, Coritiba 33, Bahia 31, Criciúma 30. Parece, Pablo, que na parte de baixo da tabela ninguém jogou a toalha ainda, né? Tá tudo embolado. Aí nós subimos aqui, ó. Vitória 34, Chapecoense 36, Palmeiras 36, até o Flamengo corre um certo risco de rebaixamento. Exatamente. E a situação do Criciúma e do Botafogo, de repente, na minha opinião, é um pouco mais complicada, porque são os próximos, o Botafogo e o Criciúma, na sequência, são os próximos adversários do Cruzeiro lá no Mineirão. Exatamente. Então, provavelmente vai ser derrotado lá pelo Cruzeiro e vai criar uma situação mais complicada ainda, né? Então, eu acredito que o Criciúma aí está caminhando a passos largos aí para disputar a Série B em 2015. Você destacou bem, próximo jogo do Cruzeiro, domingo, Cruzeiro e Botafogo no Mineirão. Que situação do Botafogo, hein? Está na zona de rebaixamento, não pode perder e o Cruzeiro quer conquistar o título. Quer conquistar o título. Que situação, o Botafogo vai ter que dar, de alguma forma aí, tentar um empate ou de repente ter uma vitória incrível lá dentro do Gigante da Pampulha, porque o Cruzeiro vai vir para tentar definir o título nas próximas 3 rodadas, que envolve o Botafogo e Criciúma, que está numa situação complicadíssima. Agora, Pablo, só entrando um pouquinho na sua conversa, o que acontece no futebol brasileiro, principalmente nessa zona da degola aí, que o Vanderlei Luxemburgo chamou de zona da confusão, ele chamou de zona da confusão, até o nome certo, né, zona da confusão, é que essas equipes oscilam muito essa tabela do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia que o time está lá embaixo, ele já está lá em cima. Veja o Botafogo. O Botafogo era o vice-lanterna. O Botafogo ganhou uma, já subiu lá na ponta. Já é o 17º. Se por acaso empatar com o Cruzeiro, pode sair da zona do rebaixamento. Então, quer dizer, está muito difícil a gente falar, por exemplo, quem vai cair ainda, quem que vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro, porque oscila demais a tabela. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Eu acho que está a mesma situação, viu, Lenilson? Você vê que a diferença é 5 pontos na parte de cima e na parte de baixo é 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e fica muito complicado. Por isso que eu falei, na parte de baixo da tabela, ninguém jogou a toalha ainda, né? E todos aqui ainda podem sair dessa situação complicadíssima. Mas por falar em situação complicadíssima, quem não tem jeito mais é a Portuguesa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, o time perdeu para o Oeste de Itápolis por 3-0 e com 5 rodadas de antecedência e já está rebaixada a Série C do Campeonato Brasileiro. Que situação, Saladir. O ano passado ele disputava a Série A, perdeu os pontos, aquela confusão lá do goleiro, do jogador Emerson, foi rebaixada a Série B e agora já está na Série C. E brigando, no começo do Campeonato Brasileiro, brigando para permanecer na Série A, né? Brigou bastante, até teve uma partida que saiu de campo, não participou do jogo, se não me falha a memória, contra o Joinville, o primeiro jogo. Foi, no primeiro jogo lá. Está querendo entrar na Série A e o time não correspondeu. Trocou 5 treinadores, não conseguiu nada e a Portuguesa só na decadência. Caiu em todas as competições que participou, a Portuguesa caiu. E agora caiu no Campeonato Brasileiro para a Série C e tem que contentar com isso, porque o time da Portuguesa, Lenilson, nessa Série B, é um time muito ruim, né? Time que deixou a desejar. Então, um time que ganhou muitos poucos pontos e não tem condições mais. Nem milagre salva a Portuguesa mais. E o Vila Nova também. Vila Nova de Goiás também ontem decretou a sua descida para a Série C ao ser goleado pelo Santa Cruz por 5-1 lá na Arena Pernambuco. Nesse jogo aí, eu acompanhei esse jogo, o Jaime, que foi jogador do Boa Esporte, brigou com o juiz, foi expulso, arrumou uma confusão danada lá. Pois aí está praticamente rebaixado. Pablo, em relação à Portuguesa,
isso aí foi consequência do rebaixamento do ano passado, da Série A para a Série B, aquela confusão do Emerson, ou tem mais coisa, ou foi uma má administração do time? É uma junção de tudo isso aí, né? Porque desde aquele problema que teve, aquele envolvimento de perca de ponto na Série A do ano passado, a Portuguesa, o ambiente interno não vem bem. Então, junto à administração, o elenco não foi um elenco bem formado para disputa da Série B. O time parece que já entrou um pouco desmotivado pelaquela situação que teve seu envolvimento em 2013, e o time, infelizmente, não fez uma boa campanha. O elenco é um elenco fraco para a disputa da Série B, que é um torneio difícil. A Portuguesa, em momento nenhum, conseguiu atingir um lugar de posição intermediária na tabela. O máximo que foi a posição intermediária. É o que os jogadores falaram lá ontem, depois do jogo. Esse descenso da Portuguesa já estava avisado desde o começo do ano. Tá certo. Bom, falando agora da Série B, Boa Esporte joga no próximo sábado em Varginha, às 9 da noite, contra o Ceará. Mas eu quero voltar no último jogo do Boa Esporte. Lá em Bragança Paulista, Boa Esporte 2, Bragantino 4, né? Nesse jogo, quem apitou foi o cearense Francisco de Assis. Zé Aladim, não ficou confusa essa história? Não ficou complicada? Já que o Ceará tem interesse, ele está brigando pela ponta da tabela? Muito confusa, viu, Lenilson? Eu acho que a CBF deveria tomar mais cuidado com as escalações dos árbitros. Ele vai para sorteio. São três árbitros que vai para sorteio. Mas nesse caso, te interrompendo, vai para sorteio. Não podia tirar o nome dele? Justamente. Aí teria que tirar o nome dele fora, porque a gente não está falando que o juiz influenciou no resultado do Bragantino 4, Boa Esporte 2. Mas, em um determinado momento do segundo tempo, em 1 minuto de jogo, ele tirou 4 jogadores do Boa da competição contra o Ceará. Parece que lá no vestiário telefonaram para ele e falaram assim, você tem que tirar esse. Fernando Caranga foi expulso, o Hélio foi expulso, mais cartões amarelos ali. O Ciro Sena recebeu o terceiro amarelo. Então o Boa está sem 4 titulares para esse jogo contra o Ceará. Agora, colocar um juiz cearense, já que o Boa está brigando direto com o Ceará, é brincadeira. Aí você fala assim, mas o juiz não influenciou no resultado, mas ele prejudicou a equipe do Boa, que o Ceará vai vir babando para cima do Boa agora no sábado. No mínimo é estranho, né? É estranho ficar de olho demais, nessa juizada. A gente fica assim, pensativo, como que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, pode fazer um negócio desse? Isso aí da CBF não é estranho, não. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar da Copa do Brasil. Os destaques são Flamengo, Atlético, Cruzeiro e Santos. Enquanto isso, você manda mensagem para a gente aí, 9802-3835. Dê a sua opinião. Quais serão os finalistas da Copa do Brasil? As mensagens nós vamos ler daqui a pouco. O Arena volta já já. Toda empresa tem um coração que trabalha, que pulsa para mantê-la viva. Esse coração são os seus colaboradores. Cuide do coração do seu negócio. Plano de Saúde Empresarial Cepra. Peça já o seu. Chegou a hora de mostrar todo o seu talento na cozinha. A nova promoção Corte Fácil do Jornal Aqui vai dar um toque especial nos seus pratos. Junte 5 selos mais R$ 23,90 e troque por um kit de facas com 7 peças e uma maleta para transporte. São 5 facas profissionais, uma chaira e uma tábua de carne. Promoção Corte Fácil. Um toque profissional na sua cozinha. Jornal Aqui, todos os dias nas bancas por apenas 25 centavos. Sou fã do seu jeito, sou fã sem medida, sou seu fã número 1 e com você sou fã da vida. Alô, TV Alterosa, parabéns pra vocês pelos 20 anos de sucesso, levando alegria, informação e entretenimento ao povo de Minas Gerais. Alterosa, a TV que o mineiro vê. Cada show é uma prova. É quando eu mostro tudo que eu aprendi e como eu aproveitei as oportunidades que tive no meu caminho. Se preparar é muito importante. Passar o som, chegar aos instrumentos e conhecer bem o palco. Tá na hora! Opa, você quer fazer o Enem? Tem que se preparar também. Checar cada detalhe. Conheça o local da prova com antecedência. Não esqueça os documentos. Seja pontual. E lembre-se, a caneta tem que ser preta e transparente. O Brasil quer ver você mandando bem no Enem. Ministério da Educação. Governo Federal.
Essa é a Rafaela, essa a Lilica. Lilica jamais seria o bichinho da família se o Francisco, pai da Rafaela, dona da Lilica, não tivesse saído do aluguel e encontrado um apartamento maior nos classificados estado de Minas. Todo dia uma boa oportunidade pode aparecer. Leia sempre os classificados. Oportunidade sempre tem pra você. Lugar certo, admite-se, negócios e trum. Classificados Estado de Minas. 3228-2000. Já deu uma olhadinha hoje? O Alterosa em Alerta, primeira edição, serve as melhores notícias da região na hora do almoço. Fique ligado aqui, de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã. Nesse tempo precioso do seu dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece no sul e sudoeste de Minas. Alterosa em Alerta, primeira edição, de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã. Arena Alterosa. Oferecimento. Serpran, o plano de saúde que funciona de verdade. Garanta o seu. E procurando um carro para comprar? Dá um Vroom. Acesse agora www.vroom.com.br. O carro que você sempre sonhou está aqui. Estamos de volta com o Arena Alterosa para todo o sul e sudoeste de Minas Gerais, nesta quarta-feira, dia 29 de outubro. E tem muita gente participando do nosso programa pelo WhatsApp 9802-3835. Vamos fazer aqui alguns registros. O Luan e o Raul de Campo Belo ligados no Arena. Emerson de Caxambu diz que o Cruzeiro é o time do momento. Otávio Augusto de Três Pontas, também ligado no Arena. O José Vanderlei, de Santa Rita do Sapucaí, diz que dará uma final mineira na Copa do Brasil, mas o Cruzeiro será campeão. Abraço, José Vanderlei. E por falar em Cruzeiro, olha só, anunciar rapidinho com a excursão. Domingo tem Cruzeiro e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Haverá uma excursão de Varginha para o Mineirão. Sai domingo e volta depois do jogo. Informações com o Lima. Atenção aí, ó. 8867-5154. 8867-5154. Excursão para Cruzeiro e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Recado aí, José Ladir. Temos aqui o Caio Saborito, de Guaxupé, está dizendo que o Santos leva a Copa do Brasil, hein? Vamos ver isso aí. Ele é santista, hein? E também ligado no Arena, o Elvio de Varginha está ligado. A Maria Reis, não deixou o nome da cidade dela, um abraço para ela, Maria Reis. O Nelson de Cabo da Cachoeira também. E o Flamengo vai depenar o freguês Galo. Benjamin de Pouso Alegre está dizendo isso, em jogo muito difícil. O Reinaldo de Bom Sucesso disse que vai dar Galo na Copa do Brasil. E eu quero deixar também um abraço aqui para o Marcão da Pastelaria Boa Esperança, a Manuela, filha dele de 5 meses, a Laene, sua esposa, e o Matheus, todos ligados e curtindo aí o Arena Alterosa. Também um abraço para o companheiro. Tá certo. Pablo, aí seus recadinhos aí. Continuando aqui, eu sou Michel, de Três Pontas, está falando aqui, acha que vai dar galão da massa contra o Flamengo. Um grande abraço aqui para o Fernando de Cristais, que está sempre acompanhando o nosso programa. Como é o caso da Ana Paula, também de Cristais, que acredita que vai dar galo na Copa do Brasil. A Tainara Pellegrini, cruzeirense de Nepomuceno, pede para a gente mandar um abraço para todos os cruzeirenses de Nepomuceno. Está mandado, Tainara. E o Renato Tarley e o Lucas, de Campo Belo, que sempre acompanham o nosso programa. Tem também aqui o Hudson Parreira, confia no Galo, diz que o Galo vai ganhar em cima do Flamengo de 2-0 na ida e 1-0 na volta. Um grande abraço a todos vocês. Beleza, então, participação pelo WhatsApp 9802-3835. Vamos falar agora da Copa do Brasil? Começar pelo Cruzeiro. O time celeste está em busca do 5º título da Copa do Brasil, mas também é lógico, não pode se descuidar do Campeonato Brasileiro. O problema agora, na reta final desses 2 campeonatos, é a regularidade do time. Um fim de temporada de tirar o fôlego. Pelo Brasileiro faltam 7 jogos e a Raposa depende só dela para ser campeã. Já na Copa do Brasil, são 4 e todos eles uma verdadeira decisão. Nós estamos pensando nas 2 competições, né? É poder
desligar o botão e ligar mesmo. É difícil, né? Mas que é possível. São 11 anos na estrada tentando um novo título da Copa do Brasil. Se este vier, será o 5º. Mas para isso o torcedor vai ter que esperar 360 minutos de pura angústia e aflição. Aliás, esse tempo de espera é algo que está causando, palpitação no torcedor cruzeirense. Desde que o retorno começou, essa contagem para o fim do jogo virou um verdadeiro drama. Primeiro no clássico, quando aos 46 da etapa final, Carlos desempatou e deu a vitória para o Atlético. Contra o ABC, a derrota e o sufoco vieram aos 40 do segundo tempo. Já contra o Palmeiras, esse time desesperador foi positivo, com um empate na raça e nos acréscimos. Por último, diante do Figueirense, um placar favorável foi deixado para trás depois do tempo regulamentar. Jogos difíceis assim, que de acordo com o campeonato é de acontecer, mas a equipe está sempre focada, sempre com o objetivo traçado. Sempre pronto e preparado para que agora, principalmente nessa reta final, a gente buscar os nossos objetivos. Então a ordem na Raposa é uma só: fazer do tempo um aliado nesta reta final de temporada. Sabe que tem bastante jogos, né? Que às vezes fica cansado não de jogar futebol, mas de estar exaurido mesmo, né? De as forças acabarem um pouco, mas a gente faz o nosso melhor na recuperação aí para poder estar entrando nos jogos e contribuindo bem para a equipe. Ô Pablo, o Cruzeiro faz o primeiro jogo no Mineirão e decide a vaga da Copa do Brasil na Vila. E lá é complicado jogar, hein? O Cruzeiro vai ter que fazer um bom resultado no Mineirão. Em casa, né? Porque não pode vacilar dentro dos seus domínios, que deixar para reverter algum resultado lá na Vila Belmiro vai ser complicado. O Cruzeiro aí que enfrenta aí um bom time do Santos também, o time do Santos que vem para fazer uma boa partida contra o Cruzeiro. Acredito que o Santos não vai jogar tão recuado quanto a equipe do Cruzeiro espera, e o Marcelo Oliveira que enfrenta alguns problemas aí para escalar a equipe. Como é o caso aí do centroavante Marcelo Moreno, que no último treino saiu com dores na coxa esquerda, é dúvida para o jogo. Inclusive o Marcelo Oliveira já entrou com o Júlio Batista no treino no seu lugar. E o caso do Marquinhos também, que não joga porque já disputou o campeonato, a Copa do Brasil, pelo Vitória, da Bahia. E o Júlio Batista que não faz uma partida há mais de 40 dias, né? Será que não falta um pouco de ritmo para ele, não? Eu até não entendi muito bem essa decisão do Marcelo Oliveira em escalar o Júlio Batista, mas é aquela história, né? Se o Marcelo Oliveira escalou o Júlio Batista, é porque confia no jogador, é um jogador experiente, é um jogador que nesses momentos de decisão também faz a diferença, tanto jogando bola quanto dando confiança e conversando com os atletas dentro de campo, né? Tá certo. Bom, agora nós vamos falar do outro finalista mineiro na Copa do Brasil. É o Atlético, que também está de olho no título da Copa do Brasil. Enfrenta hoje o Flamengo no Maracanã. O problema do Atlético é que nunca venceu nesse novo Maracanã. O passinho que te domina, e o galo doido que chegou botou terror. Vem no passinho, o ataque está no embalo. Foram 3 diante do Sport, 1 sobre Bahia e Chapecoense, 4 em cima do Corinthians. Mesmo com a ausência de alguns instrumentos no time, o maestro Levir manteve a batida perfeita. A gente está feliz, muito contente, mas ainda falta para acabar o ano. Temos que pensar que ainda não conquistamos nada e temos que ir com essa mesma pegada. Com um passinho bem ensaiado, a equipe do Galo tem subido nas paradas. Tomou gosto pelo G4 do Brasileiro, mas está de olho e quer fazer sucesso mesmo na Copa do Brasil. É muito importante essa Copa porque o Atlético Mineiro não tem, então a gente vai dar o seu melhor para poder conquistar. O Atlético desafinou em todos os jogos no Maracanã após a reinauguração. De lá para cá, 3 derrotas e 2 empates. Mas dessa vez o time espera dar o baile e colocar o Flamengo para dançar. A gente tem que jogar com inteligência. A gente sabe que o gol fora de casa é importante, né? A gente não pode sair igual um louco querendo resultado a todo momento, porque o Flamengo é difícil de jogar lá. E vamos tentar quebrar esse tabu. E
E motivação para manter o mesmo ritmo não falta. O Atlético nunca conquistou um título, muito menos chegou a uma final da Copa do Brasil. Há 12 anos, perdeu com passo numa semi pro Brasiliense, caiu na roda pro Flamengo em 2006, mas se depender de Tardelli desta vez, a música vai tocar diferente. E agora é com tudo, porque né, não quero parar mais até o final da temporada. Então, estou recuperado e vamos embora. Precisar, pode contar comigo, né, para ir para a China e voltar para cá, estou à disposição de novo. Vem no passinho, comemorando o gol. Se o Atlético está de olho na Copa do Brasil, competição que ainda não venceu, por outro lado, o técnico do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, diz que a prioridade do time rubro-negro é o Campeonato Brasileiro, é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro e não na Copa do Brasil. Vamos acompanhar o que o Luxemburgo falou. Se nós não estivéssemos jogando a Copa do Brasil, estivéssemos só jogando o Campeonato Brasileiro, mesmo assim jogando domingo, quarto e domingo, na situação que nós nos encontramos, você pode ter certeza que eu arriscaria uma rodada e tiraria os jogadores para recuperar, para ter a recuperação física para poder seguir na competição. Então foi feito em função do jogo contra o Inter, em que nós podemos chegar a 40 pontos e aí falta de 7 jogos, 2 jogos para a gente poder sair da tal da confusão. E também a Copa do Brasil. Não foi só direcionado para a Copa do Brasil. O pessoal está dizendo o seguinte, o Luxemburgo popou para jogar a Copa do Brasil. Muito pelo contrário. A preferência do Flamengo é manter o time no ano que vem na primeira divisão. Com respeito aos jogos, a gente nunca sabe o que pode acontecer. A característica do Atlético é de ser muito ofensivo, né? Ele sempre busca resultados e mesmo na casa do adversário se expõe. A escalação da equipe, né? Você vê que é uma equipe que busca muita velocidade, busca muito contragolpe. Então a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Pode ser 2 jogos morrinha, né? E pode ser 2 jogos totalmente abertos, né? Janadira, o Vanderlei disse que a prioridade é manter o Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro o ano que vem. Hoje o Atlético é um time melhor do que o Flamengo. O Atlético tem um aproveitamento é o melhor aproveitamento na segunda fase do Campeonato Brasileiro. Agora, vai para a Copa do Brasil, mata-mata, a camisa do Flamengo, zera tudo, eles chegam em igualdade de condições para a semifinal ou o Atlético continua sendo o favorito? Olha, Nilson, para começar, é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, Flamengo e Atlético. Agora, você disse tudo, o Galo leva vantagem tanto na pontuação no Campeonato Brasileiro também, como na parte técnica do time. Tem jogadores mais experientes do que a equipe do Flamengo, a gente sabe disso, mas tem também uma desvantagem. Nunca ganhou do Flamengo no Maracanã. Agora, ou então dificilmente ganha do Flamengo no Maracanã. Mas tem um detalhe muito importante. O Flamengo sem a zaga titular, o Chicão vai entrar, o Wallace não joga. O Galo está com problema também do Leonardo Silva, que não joga. O Jô não joga. Já está tudo certo com o Jô, aquela ausência dele dos treinamentos. Já acertou, mas o Leverkusen não quer levá-lo para o jogo. E um detalhe importante, Nilson. Diego Tardelli, inspiradíssimo, é a arma do Atlético Mineiro. Diz que ele falou que no Maracanã foi o lugar onde ele fez o primeiro gol como profissional na carreira dele. E ele precisa ir ao Maracanã hoje, voltar ao Maracanã hoje e mostrar para a torcida do Galo que ele tem essa força, que ele tem essa vontade, que o Galo classifique na Copa do Brasil. Agora, esse negócio de prioridade, Denilson, o treinador é certo, ele passa a prioridade para tirar a responsabilidade do time dele e passar para o outro. O caminho mais curto para a Libertadores, qual é? É ser campeão da Copa do Brasil. E é o que o Flamengo está disputando, é o que o Galo está disputando. Se no Campeonato Brasileiro o Flamengo vai mal, ele tem que dar prioridade agora na Copa do Brasil. Ele falou isso para tirar o foco, digamos assim, mas é lógico que vai para cima. Passa a responsabilidade para o treinador. Ô Pablo, eu queria falar aí de Flamengo e Atlético, que times que já fizeram vários clássicos, e o Atlético, pelo histórico, já foi muito prejudicado nesse... A gente pode dizer que o Atlético é um dos times mais roubados da história da humanidade, para falar a verdade. Agora, e de olho nessa juizada que vai pitar aí Flamengo e Atlético, hein? Jogo dificílimo, na minha opinião, viu, Nilson? O Atlético vai enfrentar muitas dificuldades lá contra o Flamengo, principalmente que, com certeza, o Vanderlei Luxemburgo vai ter o seu melhor jogador da temporada 2014 hoje, com certeza, que é a torcida do Flamengo. Então, com certeza, os flamenguistas vão lotar aquele Maracanã lá hoje, vai ser um bom público, empurrando o time, é um time de massa, é um time que os jogadores pegam aquela adrenalina, aquela coisa da torcida, e o Atlético vai encontrar muitas dificuldades lá hoje contra o Flamengo. E lembrando que o Vanderlei é um estrategista, né? Exatamente.
Ó, pois é que você falou, o Flamengo hoje não tem um time aqui parado ao Atlético, mas a torcida faz muita diferença, Está né? fazendo, né? Tá fazendo. Muitas vitórias que o Flamengo conseguiu naquela zona da confusão, como dita ali pelo Luxemburgo, foi mérito da torcida, que apoiou o time, que gritou e a todo momento ali junto com o time. Pessoal, chegamos ao final do Arena desta quarta-feira. Valeu, Pablo. Obrigado pela presença. Até a Valeu, próxima. Nilson, valeu, Zé Ladir. Obrigado a todos. Valeu, Zé Ladir. Nilson, muito obrigado pela oportunidade. Só queria rapidinho aqui mandar um abraço para o Fernandinho, para a Mônica e para o Fernando também, que estão curtindo a gente. A gente vai voltar numa próxima oportunidade. Valeu. Fim de papo no Arena desta quarta-feira. Tá chegando aí o nosso amigo Ademir Santos com o Alterosa em alerta e as principais notícias da nossa região. Fique ligado aqui na TV Alterosa.